Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa. Confira nesta edição detalhes do 2º Congresso Brasileiro de Bioética e Bem-Estar Animal realizado na UFMG. Um passeio pelo Centro Histórico de Diamantina mostra quais animais que ameaçam o patrimônio artístico e cultural da cidade. Você se lembra de Timão e Pumba? A dupla que ganhou as telonas é tema do Cine Bichos de hoje. E ainda tem muito mais, estamos cheios de atrações e novidades. Fique com a gente, o De Olho nos Bichos começa agora. Diamantina, localizada no Vale do Jequitinhonha, é reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Os monumentos e as construções antigas são atrativos para os turistas, mas também para certos bichos que encontram nesses lugares um ambiente ideal para viver. Veja na reportagem de Olívia Rezende. O cenário de Diamantina conta histórias, um tesouro dos últimos 3 séculos guardado em cada detalhe das casas, museus e igrejas, mas que também é ameaçado por cupins. Estes insetos de mandíbulas afiadas, organizados em colônias, vivem em locais quentes e escuros e se alimentam de madeira. A espécie é a maior inimiga dos imóveis centenários da cidade, muitos deles tombados. Paulo, que há 36 anos trabalha no IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mostra o que estes pequenos animais podem fazer. Ele ataca a estrutura, né, principalmente a parte de cobertura, né? E geralmente quando descobre, o ataque já está em fase avançada, porque a edificação está ali inteira, né, com forro. Quando tem elemento artístico, tem o forro, além do forro, por cima do barroteamento das tesouras, tem um guarda-pó, depois que vem a ripa e o entelhamento. Então aquilo vira um sanduíche. Quando você descobre uma infestação de cupim, até para chegar nele é difícil. Construída em 1902, esta pousada conserva até hoje o traçado original daquela época. O casarão foi erguido pela família de Carmen, que hoje administra o lugar. Ela conta que, apesar de todos os cuidados, a casa não escapa da ameaça destes pequenos invertebrados e precisa sempre tomar medidas preventivas. Quando a gente vê o aparecimento daquelas bolinhas que determinam que o local, que a madeira está sendo comida pelo cupim, a gente injeta com uma seringa e uma agulha, a gente injeta, em cada furinho daquele, a gente injeta um remédio para ver se consegue combater esses cupins. Os cupins não são os únicos inimigos do patrimônio histórico. Outra preocupação são os pombos e os morcegos. Basta um pequeno buraco no telhado para que esses animais invadam imóveis antigos, como este, trazendo riscos inclusive para a saúde de quem mora por aqui. Os pombos se adaptam muito bem aos ambientes urbanos e podem ser perigosos. As fezes das aves podem transmitir a toxoplasmose, doença adquirida através do consumo de água e alimentos contaminados. Além disso, as penas costumam abrigar ácaros e pulgas, que atingem o sistema respiratório e causam problemas pulmonares. A presença dos morcegos também incomoda, não só pelo mau cheiro. Estes mamíferos de hábitos noturnos eliminam na urina, saliva ou mesmo no próprio sangue micro-organismos perigosos. E foi pensando nisso que este professor de biologia resolveu estudar a presença dos animais na cidade. A observação minha é sempre feita à noite, né? Existe uma certa abundância desses animais aqui que estão na própria cidade, que usam a cidade como fonte de alimento, como abrigo. Os animais selvagens eles tendem a ser agressivos naturalmente, né? Não é uma agressividade que caracteriza a maldade no animal, mas sim uma tentativa de defesa dele acaba fazendo que com essa mordida, por exemplo, o ato de ser arranhado por uma unha de um animal desse, possa levar o indivíduo a ficar contaminado. Segundo especialistas, a recomendação para evitar pombos é nunca alimentar as aves e não deixar frestas no telhado pelas quais elas possam entrar. Já para espantar os morcegos, basta seguir a dica. Pega um vidro de uma garrafa, 1 litro que você vai jogar fora, 1 litro vazio, amarra ele igual amarrei aquela garrafa de soro ali, de boca para baixo, e pendura no lugar onde o morcego estiver frequentando.
Ele lança aquela onda dele, ela bate na parede e volta nele, ele sabe onde ele vai bater, onde ele não vai. Quando você pendura um litro de boca para baixo, quando ele solta aquele sonar dele, aquele descontrole, ele sai batendo nas paredes, ele não volta ali mais. A atenção e o cuidado com as construções em Diamantina mantém viva a riqueza histórica de uma época e impede que todo o acervo artístico de um povo fique apenas na memória. Uma cidade, quando ela é concebida num ambiente desse, ela teve que arrancar uma série de árvores, uma série de ambientes que eram ocupados por esses animais. Então, na verdade, o que a gente observa é um retorno dos animais a um ambiente que eles já ocupariam. Na verdade, eles passam a ocupar adaptando-se, né, às novas circunstâncias. A curiosidade paira no ar com a chegada do nosso quiz. Fique atento, é hora de testar os seus conhecimentos sobre o mundo animal. Qual o maior animal do mundo? A. O elefante africano. B. A baleia azul. C. A girafa. Vamos para um rápido intervalo. Na volta você confere os destaques do Congresso Brasileiro de Bioética e Bem-Estar Animal, realizado na Escola de Veterinária da UFMG. E também relembra as aventuras de Timão e Pumba, a dupla dinâmica do filme Rei Leão. A gente volta já! A Escola de Veterinária da UFMG foi palco do 2º Congresso Brasileiro de Bioética e Bem-Estar Animal. Durante 3 dias de encontro, estudantes, profissionais e professores discutiram sobre os novos desafios do setor agropecuário do país. Cada animal tem necessidades fisiológicas e comportamentais próprias, mas às vezes elas não são respeitadas pelos humanos. Muitos não sabem que o estresse pode causar agressividade e problemas de saúde nos bichos. E foi por isso que o Conselho Federal de Medicina Veterinária realizou o 2º Congresso Brasileiro de Bioética e Bem-Estar Animal. Mesmo os animais que vão ser abatidos para o consumo humano, eles têm que ser respeitados de uma forma de como deve ser transportado, como devem alimentar, como devem descansar e como devem ser sacrificados para o consumo humano. A ideia é discutir as pesquisas realizadas em universidades do mundo todo e criar estratégias para avaliar a qualidade de vida dos bichos, que são usados como cobaias de laboratórios, como companhia ou até mesmo criados para o consumo. Durante os 3 dias de encontro, mais de 300 pessoas, entre elas pesquisadores, profissionais e estudantes, participaram das palestras na Escola de Veterinária da UFMG. O Conselho Federal de Medicina Veterinária tem uma grande preocupação de vir às universidades para que a gente possa mudar paradigmas, fazendo com que professores, pesquisadores e estudantes percebam que o olhar ou essa visão em relação aos animais precisa ser modificada. Além dos animais estarem gozando de bem-estar, né, quem aproveita dessa situação é a sociedade, e esse é um papel importantíssimo do veterinário no contexto atual da sociedade moderna. Quem já viu o filme Rei Leão se lembra das confusões e aventuras de Simba para defender o trono da família. Mas isso só foi possível com a ajuda de 2 animais muito atrapalhados. Estou falando de Timão e Pumba. Vamos relembrar essa história e conhecer um pouco mais a dupla que ganhou as telas do cinema em todo o mundo. Depois de ser expulso da floresta onde nasceu, Simba foge culpado injustamente pela morte do pai. Sozinho em um lugar distante, ele conhece Timão e Pumba, 2 animais com hábitos muito estranhos que vão ensinar o leão a sobreviver até chegar o momento de voltar para casa e ocupar o lugar de rei da selva. Timão é um suricato muito egoísta e ganancioso, que foi expulso da colônia onde vivia. E Pumba, uma espécie de javali que não tem amigos devido ao mau cheiro. Embalados pelo lema Hakuna Matata, eles vivem juntos uma vida sem preocupações.
Do desenho para a vida real existem algumas diferenças. Os suricatos são pequenos mamíferos de meio metro de comprimento, nativos do deserto do Kalahari. Ao contrário da animação, eles não vivem sozinhos. Cada família possui cerca de 40 indivíduos que se abrigam em túneis subterrâneos durante o dia, já que não gostam muito de luz. Os javalis também andam em bandos e apenas os machos velhos gostam da solidão. Eles são mamíferos de médio porte e corpo robusto. É a mais conhecida e a principal das espécies de porcos selvagens. Chegou o momento de conferir a resposta certa do nosso quiz. Será que você acertou? Confira! Qual o maior animal do mundo? A. O elefante africano. B. A baleia azul. C. A girafa? O maior animal do mundo é a Balaenoptera musculus, popularmente chamada de baleia azul. Este mamífero chega a medir 30 metros e pesar mais de 100 toneladas. O animal come 4.000 quilos por dia e quando espirra água, o jato pode atingir até 12 metros de altura. Outra curiosidade é o tamanho da cabeça. Ela é tão larga que até 50 pessoas poderiam ficar em pé sob a língua da baleia. Já imaginou? As serpentes são animais peçonhentos e muitas delas podem ser perigosas. No Brasil existem mais de 60 espécies venenosas. As principais são jararaca, surucucu, cascavel e a coral. Você sabia que só no ano passado mais de 30.000 casos de acidentes foram registrados em todo o país? Por isso é importante conhecer as características e os hábitos destes animais. A cobra que mais ataca e causa acidentes no Brasil é a jararaca. Ela é responsável por aproximadamente 85% dos casos e são encontradas em abundância no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso. Em segundo lugar, vem as cascavéis, que são facilmente identificadas pelo chocalho na extremidade da cauda, e a surucucu, a maior serpente do continente americano, chegando a medir 4,5 metros de comprimento. Essas duas espécies causam pouco mais de 10% dos acidentes com picadas no Brasil. As corais, apesar da fama de perigosas, precisam ser muito provocadas ou pisoteadas para dar o bote. Elas respondem por menos de 1% das ocorrências e são facilmente confundidas com as falsas primas inofensivas. O veneno de todas essas serpentes pode matar uma pessoa em pouco tempo. A reação à picada vai depender de alguns fatores, como a parte do corpo que foi atingida, quantidade de veneno injetada, peso da vítima e o tipo de cobra. O antídoto é feito a partir dos anticorpos do cavalo, o chamado soro antiofídico, e precisa ser tomado pela vítima nas primeiras 3 horas após o ataque. Depois disso, o ideal é que a pessoa procure o atendimento médico. Chegamos ao fim de mais um programa. Obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo De Olho nos Bichos. Até lá!